Agora, só esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Muito boa noite, pessoal. Mais um programa Só Esportes. Hoje o programa de número 30, o programa que tem um canal do YouTube, o canal do YouTube que tem um programa. E hoje falando sobre kickboxing. Mas antes eu apresento Anderson Firmino, que está toda quarta-feira aqui comigo. Tudo bem, Anderson? Boa noite, Ted. Boa noite a você que acompanha o programa Só Esportes aqui na Ômega. 30 programas já? 30, hoje é o 30º. Passa voando. Se eu não errei na conta. Passa voando. Mas não errei, não. Legal, gente. Obrigado pela presença. Você que está com a gente, acompanhando pela live, pelo Facebook, pelo site da Ômega. Estamos aqui no Espaço Cultural Filete, aqui na Avenida Almirante Tamandaré, 245? 273. 273. 273. Opa. Dá pra jogar no bicho. Assim. Exatamente. E hoje o assunto full contact. Eu tô demais hoje. Tô demais, kickboxing. Hein? Poxa vida. Pode apresentar os convidados aí. Primeiro, vamos começar do canto de lá. O Rodrigo Serrão, tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Boa noite. O Virgílio Júnior, né? Isso. Que é o problema de filho que tem Júnior, filho, às vezes eu podia chamar de Virgílio Filho e Fábio Júnior, mas não, é Virgílio Júnior e Fábio Filho. Tudo bem, Virgílio? Tudo bem, tranquilo. E o Fábio Filho, para quem não reparou a semelhança, para quem tá vendo no Facebook, certamente se não acompanhou a chamadinha, tá vendo a semelhança com quem é torcedor do Santos vai reparar uma certa semelhança com um certo goleiro. Vai lembrar de um grito, né? Não sei o quê, é o melhor goleiro do Brasil. Exato, né? A gente não pode reproduzir aqui que o horário não permite. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Tudo bem, boa noite aí, todo mundo que tá ouvindo, tá prestigiando aí. Que é filho do Fábio Costa, né? Que foi goleiro do Santos durante muito tempo, goleiro consagrado, jogou no Corinthians, Olimpíada, enfim, mas enveredou pelo caminho do kickboxing e vai conversar bastante com a gente, né, Tércio? Com certeza. E você que quiser participar, a live está do ar, participar pelo Facebook, pelo WhatsApp da rádio, os comentários no Face, enfim. Fique à vontade para fazer perguntas aqui sobre kickboxing. Eu queria começar vamos começar pelos mais velhos, né? Vamos começar pelo Rodrigo. O Rodrigo, para quem não conhece a história dele, ele até 4 anos atrás, se eu não estou enganado nas contas, ele trabalhava como cinegrafista. Sim. E a que se deve, qual foi a razão dessa mudança? Embora acho que pelo que eu vi, o esporte, o kickboxing já estava na tua vida, mas por que essa mudança? Deixei de ser cinegrafista para ter uma academia e virar atleta, virar professor de kickboxing? Sim, eu tenho um histórico já no kickboxing. Eu comecei a praticar com 14 anos com o mestre Aparecido Fidelis, que faleceu ano passado, nos deixou. E em 98 ele me formou faixa preta de kickboxing e eu queria difundir o esporte na cidade. Eu já trabalhava numa emissora de televisão aqui como operador de câmera e... Aí de estúdio, né? De estúdio. Não, mas eu repórter cinematográfico. Trabalhava na rua com jornalismo. Sim. De estúdio também. Aí em 1998 eu me formei em jornalismo, só que eu trabalhava na parte operacional. Então a nomenclatura só era operador de câmera, mas a função era de repórter cinematográfico. Uhum. E aí eu conciliava o trabalho de cinegrafista e o hobby de dar aula de kickboxing. Então de 1998 até 2004... eu dei aula numa academia que hoje não existe mais, chamada Galpão 4. Que ela foi na Pedro Américo, depois ela foi na Costa, onde hoje tem uma loja de material de construção. Depois ela foi para o shopping. E aí eu vi que, pela minha carreira, do que eu queria chegar no jornalismo, o Santos já tinha alcançado o que eu almejei ali na carreira de jornalismo e queria trabalhar em São Paulo, numa emissora de São Paulo. E em 2004 eu deixei minha academia para o meu mestre, com 30 alunos, e toda a estrutura passei para o Fidelis seguir dando aula, e foquei só na carreira do jornalismo. Aí freelei em algumas empresas de São Paulo, canais esportivos, fazendo transmissão de programas esportivos e eventos de futebol, de vôlei, basquete. Cheguei a cobrir o Pan-Americano nos jogos lá no Rio de Janeiro, 2007 nas transmissões de futebol. E aí, em 2011, eu fui contratado por uma emissora de São Paulo, de televisão. Até então era freela, aí passou... Isso, aí era freela. De 2006 a 2011 eu fiquei como freelancer. Aí, em 2011, eu virei funcionário. Em 2013, começaram as manifestações, né, de insatisfação pelo país. Aquela coisa isso, e aí, em 2015, eu fui desligado da emissora que eu trabalhava e eu pensei em ir embora, né, já do local onde eu fui... desligado do trabalho e falei, poxa, estou com 39 anos, o que eu vou fazer da minha vida, né?
Falei, o que eu sei fazer na minha vida? Eu falei, eu sou bom em dar aula de kickboxing. Dei aula por 6 anos e fui um excelente professor. E aí me reuni com o Wilson Júnior, que é um professor que inclusive está hoje dando aula lá no meu lugar e está de parceiro para poder liberar a gente para vir aqui, e com uma atleta de kickboxing da cidade bem conhecida chamada Ivani. E aí a gente ia fazer uma sociedade, a gente ia fazer uma trilogia aí, e no início as ideias não bateram muito do que fazer, né? Com o dinheiro da rescisão, do fundo de garantia, como a gente ia começar. A gente ia começar grande. E aí um amigo chamado Felipe Moledas, que é o professor de boxe, técnico da Rose Volante, ele foi um coaching para mim. Ele me falou, Serrão, me deu os caminhos corretos. E aí eu coloquei lá para os parceiros o caminho que a gente poderia seguir. Nenhum aceitou e eu comecei sozinho. E aí em 2015 eu encontrei o José Renato Quaresma, que é dono hoje da Academia Move, e ele era dono da 15 Academia. Falei, Zé, eu quero dar aula de kickboxing em Santos, a única academia que não tem a modalidade, nenhuma modalidade de luta é a sua. Daí ele falou, Serrão, para você as portas estão abertas. E aí eu comecei no Clube 15, em novembro de 2015. Aí em 2016 a academia mudou, virou Move, não ia ter sala para o kickboxing. Aí a gente foi para dentro de um estúdio de pilates, chamado Estúdio do 3, com uma parceira que recebeu a gente, chamada Cíntia Nakarato. Ela recebeu a gente muito bem. E aí ano passado, uma sala que era do Rodrigo Cavaco, um estúdio de personal fight, mudou de lugar e era ali na Mato Grosso, onde a gente está hoje. E aí a gente alugou essa sala em junho do ano passado. E esse ano, em abril, o Zé Renato, que estava com a sala que a gente está hoje, que é uma sala de 125 metros quadrados, ele falou, Serrão, a sala vai vagar para locação. Se você quiser, pode investir lá. E aí conversa com a minha mãe, que deu um grande apoio aí para a gente conseguir começar a estrutura, né? Daí a gente montou hoje uma academia, a gente está na rua Mato Grosso, 404. É uma academia que trabalha exclusivamente com kickboxing. Tem 25 horas aula por semana. E aí eu ministro as aulas a partir das 11h30 da manhã, porque eu estudo na Unimes, faço educação física de manhã. Inclusive, a Unimes também me ajudou a partir do segundo semestre, com bolsa, 100%. Então, eu tenho essa tranquilidade para conseguir estudar educação física, melhorar como profissional de kickboxing. E daqui mais 3 semestres eu já me formo professor de educação física já. E a mudança, em resumo, foi essa aí. É essa aí, mudança total. É uma história bem interessante, assim, dessas viradas, né? A vida tem dessas coisas, né? Quer saber do Virgílio e do Fábio, contasse um pouquinho da carreira de vocês, assim, vocês estão num momento legal, assim, conta um pouquinho do currículo de vocês, o que vocês já fizeram, o que vocês disputaram, conta um pouquinho pra gente aí. Começar com o Virgílio. Tudo bem. Eu comecei na luta, eu comecei jovem, né? Comecei com 10 anos, era outra modalidade. Eu comecei no karatê, né? Você tá com quantos anos, Virgílio? Eu fiz 27 esse ano. E eu comecei no karatê através do meu avô, por ser faixa preta. Ele é faixa preta do Shinzato, que é o maior mestre de Shorin-ryu, né? Que teve no mundo, eu acho, se eu não me engano. E aí eu comecei no karatê e tal. Aí passou um tempo, eu acabei deixando um pouco a arte marcial de lado e quis investir no futebol, que eu já praticava, conciliava os dois esportes. E acabou que não deu certo a carreira de... Jogava em que posição? Goleiro. É mesmo? Era goleiro. Tem um rapaz aí do lado, depois a gente vai falar com ele sobre isso. Se eu fosse igual o pai dele no gol, aí eu tava feito. Tava feito. Aí acabei deixando a carreira de goleiro de lado e voltei pra luta. Quando eu voltei pro Muay Thai e Kickbox. Eu pratico luta as duas modalidades, né? Na verdade, o que tiver de luta em pé, geralmente sim, boxe, Muay Thai, Kickbox, eu luto. Me chamarem pra lutar, Você tá aceitando. Vou pra dentro, eu aceito. Só não lutei boxe ainda, mas eu treino bastante boxe. E no kickbox eu sou tricampeão paulista de kickbox, né? O legal dessa história foi tricampeão paulista em 3 categorias diferentes, né? Caramba! Eu fui na 81, na 91 e no super pesado. Um título de cada. Um título de cada. Agora eu vou em busca do brasileiro, dia 20. Eu vou em busca do brasileiro de kickbox, dia 20 agora desse mês. Onde vai ser? Vai ser em Sorocaba. Sorocaba, pertinho. Pertinho. E agora a vez do Fábio. Um pouquinho da tua trajetória aí com o kickboxing. Relacionado ao kickboxing, eu comecei o kickboxing assim que o mestre Serrão disponibilizou as aulas no final de
de 2015. Foi uma experiência legal, mas eu tive algumas questões para resolver no começo do ano, tava voltando de viagem. Aí só fui focar mesmo e estabelecer metas no kickboxing em 2016, no começo do ano. Aí apaixonei e tô aí até hoje. Você disputou Paulista, você ganhou... Disputei já a Copa São Paulo, nesse ano mesmo, em 2017. Disputei Copa São Paulo, disputei o Paulista, disputei o Brasileiro. Fui quarto colocado no Paulista e no Brasileiro daquele ano. E aí tive o Paulista esse ano e consegui sair campeão. O Virgílio até brinquei quando ele estava falando que chegou a ser goleiro. Aí eu tava, não, mas é para ele mesmo. Eu só te citei porque justamente tem a ver a minha pergunta com você. Ele citava que foi goleiro em algum momento. Você em algum momento, pelo que o teu pai representou no Santos, pela grande goleiro que foi o Fábio Costa, em algum momento você pensou em seguir a mesma profissão, né? Ou de repente jogar em outra posição, jogar futebol em outra posição, ou não? Você sempre pensou, de repente, não, vou fazer alguma coisa diferente do meu pai, até porque eu não sei se tem aquela pressão, né? Não sei como é que eu conheço teu pai, dando entrevista, já me deu entrevista várias vezes, mas a gente conhece o Fábio Costa jogador, mas o Fábio Costa pai você conhece, obviamente, muito melhor que todos nós. Queria que você falasse um pouco disso. Não, ele nunca forçou nada, ele sempre aconselhava para fazer realmente o que eu me interessasse, o que eu gostar. Sempre fiz arte marcial desde pequeno, sempre. E gostava de jogar futebol como acho que a maior parte dos garotos aí fora gostam de jogar por diversão, mas nunca, assim, de verdade cogitei sair de casa para buscar ser jogador, me profissionalizar, até porque não tenho esse talento também, eu acho. E a pressão seria violenta também, né? Porque você... Cara, eu acho que a pressão se eu tivesse o talento, eu conseguiria lidar com a pressão tranquilamente. Mas eu acho que o talento não ajudou muito nessa parte. Não sorriu pra Não sorriu pra mim essa parte do talento. Eu jogava na zaga, era razoável, mas pra ser profissional e... Jogava duro ou não? Tem que ser, né? De família. Legal. Eu queria perguntar pros três, assim, o kickboxing é uma arte marcial muito importante, assim. A gente está num momento em que as artes marciais elas têm um status bem interessante, tanto no Brasil como em outros países, até por conta do UFC, da junção, né, de várias modalidades, porque hoje o lutador de UFC precisa saber um pouco de tudo, né? Antigamente era mais segmentado, cada um na sua especialidade e tentava praticar. Para vocês, assim, como é que vocês analisam a arte marcial no Brasil hoje, no contexto do esporte hoje, pensando em comparação com tempos atrás, assim, como é que vocês analisam essa evolução? Posso começar? Pode começar, senhor. Então, desde que eu comecei a treinar o kickboxing, meu mestre era afiliado ao ACO, que é uma sigla mundial, que está em 157 países no mundo. Então, falando primeiramente do kickboxing, no final de 2018, em novembro especificamente, numa reunião do Comitê Olímpico Internacional, a sigla mundial que nós seguimos, a ACO, ela foi reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, para a gente entrou numa história agora idêntica à do Karatê. Só que o Karatê, após o reconhecimento olímpico, ele demora 20 anos para debutar. Então, o Karatê vai debutar em Jogos Olímpicos em 2020, agora no Japão. Então, a gente não sabe se a gente vai ter 4, 8 ou 12 anos pela frente, aí, talvez 2024, 2028, 2032. Só que nós já estamos nos Jogos Mundiais, que é o segundo maior evento de esportes amadores do mundo. Então, o kickboxing já foi na Polônia em 2017. Teve um brasileiro chamado Guto Inocente, ele foi campeão no superpesado. A gente tem um atleta que foi campeão agora no ano de 2018, chamado Felipe Micheletti, ele é de Sorocaba. Ele foi campeão mundial dentro da Rússia, num evento de luta que era Rússia versus o mundo. Então eram 7 modalidades diferentes. A dele foi a última luta e ele foi o que fez o 6-1 contra a Rússia, né? Então, ou seja, o mundo, todas as modalidades perderam, só o kickboxing ganhou. E a gente tem um outro representante do ABC que chama Alex Pereira. Ele ganhou o cinturão do Glory Kickboxing, que é o maior evento do mundo de trocação, e ele é da nossa sigla também, é da UACO. Então, no kickboxing, o Brasil em ringue está despontando muito. Agora, pela importância de outros esportes de luta,
principalmente o MMA. O kickboxing é uma das modalidades que pode dar um nível de excelência para o atleta na parte de trocação, porque a gente tem bastante soco, chute, joelhada. O kickboxing é bem dinâmico. É bem completo também. Sim, é bem dinâmico. Então, o Virgílio, inclusive, é o atleta aqui, que está entre nós aqui, que representa essa modalidade. O kickboxing ele tem 6 modalidades de competição, 3 disputadas em tatame. Eu fui vice-campeão paulista no kick light. O Fabinho foi campeão paulista no light contact. O full contact que você falou na abertura, hoje ainda existe, é uma modalidade do kickboxing. Eu fui campeão brasileiro dessa modalidade em 1998. E o Virgílio luta K1 Rules, aí tem mais 2, uma chamada Point Fight, que é uma bem similar ao Karatê, e o Low Kicks, que é uma modalidade que eu também fui campeão brasileiro em 1998. E o Virgílio, ele luta K1, que é a mais intensa. Então ele pode também falar da importância assim, do K1 e até comparar com outras modalidades de trocação, se é completo ou não. Sim, o K1 é a modalidade que eu posso dizer assim... Dentro do kickbox das outras modalidades tem as regras. Por exemplo, vamos lá, no full contact. É uma modalidade de ringue que pode usar força máxima. O objetivo final da luta é nocautear o adversário ou ganhar por pontos no full contact. Só que tem as regras. Você tem que chutar da cintura para cima. Só pode chutar da cintura para cima e boxear livre, normal. No caso, o K1, que é, como o Serrão falou aqui, que é a modalidade mais intensa. Mais intensa por quê? No K1 eu posso boxear, eu posso chutar as pernas, eu posso chutar cintura, cabeça, como no full pode chutar, né, o tronco e a cabeça. Só que o K1 eu posso chutar as pernas também e posso acrescentar a joelhada também. Tenho direito a colocar, na regra, posso colocar uma joelhada. Então, por isso acaba sendo a modalidade mais intensa, assim. Não que as outras sejam menos intensas, que são intensas também, mas no K1 acaba tendo um arsenal maior, né? Eu lembro de ver alguma coisa de K1 no Japão, né? O Japão tinha uns eventos de K1 muito fortes, né? Sim, o K1 no Japão era o nome do evento, na verdade, né? Era K1 World Max, né? Era lutas de kickboxing com a regra de K1, né? Que é a regra que a gente usa. Na história, o nome ficou pelo evento K1, que era um evento grande no Japão. Esse evento acabou e eu não tenho 100% de certeza, mas acredito que esse nome não era patenteado. Aí nossa sigla mundial, a gente tinha uma modalidade parecida e chamava Thai Boxing. Só que quando eu falo Thai, você faz referência à Tailândia. E quem é Thai? Thai é Muay Thai. Então não tem, o kickboxing não tem nada a ver com Thai. Na história do kickboxing, na década de 50, a gente tem 2 surgimentos. A gente tem um surgimento na década de 70 nos Estados Unidos e tem um surgimento na década de 50, até parecido com aquele filme do Van Damme, que era a época de comitê, que ele vai treinar com um tailandês. Isso tem um desenho histórico mesmo. Quem é mais antigo vai lembrar, chama Savamura o Demolidor. Sim. Savamura o Demolidor é um japonês chamado Tadashi Savamura. Ele perde numa competição para tailandeses, vai para a Tailândia, aprende Muay Thai, volta para o Japão e inventa o kickboxing japonês. Sim. Que trabalhava mais com low kicks. E aí tinha uma série, era um desenho bem famoso, antigamente, que era Savamura o Demolidor. Então, se jogar no YouTube e colocar lá Savamura o Demolidor, o primeiro filme, o primeiro desenho, conta exatamente a história do kickboxing. Então a gente surgiu ali primeiro. Aí ficou no Japão e depois na década de 70... um americano chamado Bill Wallace, outro americano chamado Jeff Smith, se juntaram com um francês chamado Dominique Valera. O Bill Wallace era um exímio atleta de karatê. Eles, insatisfeitos com os resultados do karatê, arbitrais, porque o karatê não vale excesso de contato, eles criaram o karatê full contact. E aí surgiu novamente o kickboxing, só que agora de uma maneira mais na mídia, com eventos mundiais. Organizaram o primeiro evento mundial nos Estados Unidos, e daí surgiu, e desde a década de 70 a gente vem trabalhando, vem passando por mudanças, e a gente chegou num formato hoje com o kickboxing. Ele tem 6 modalidades de competição e mais uma de apresentação. E aí tem algumas siglas mundiais, e a que a gente é afiliado é o ACO. E nacionalmente nós somos afiliados à Confederação Brasileira de Kickboxing, que o presidente é o Paulo Zorello. Então, até aproveitando, Serrão, a respeito dessas variações, 6 variações,
Qual delas é mais praticada? Não digo nem só na sua academia, de maneira geral. Sim, o kickboxing, quem busca combate, quem busca nocaute, quem busca mais intensidade, hoje pratica K1. K1 Rules, é a modalidade que o Virgílio pratica. Só que, no exemplo, numa competição com 1.000 atletas, 300 vão para ringue, de 300 a 400 iriam para ringue e 600 iriam para o tatame. Porque o kickboxing ele tem um regulamento no Brasil que ele permite, a partir dos 7 anos, que uma criança lute, só que ela vai usar protetor de tórax, ela vai usar capacete, ela vai colocar caneleira. Isso. E aí a integridade física do atleta é preservada. E aí são modalidades de tatame. No Brasil, menor de idade não pode lutar ringue, por causa do ECA. Então, de forma inicial, é legal e mais seguro para ensinar alguém, começando pelo light contact, pelo point fight, pelo kick light, que são modalidades mais seguras. E a pessoa gostando, evoluindo como atleta, se preparando, aprendendo a atacar e se defender, aí pode ir para as modalidades, que é o full contact, low kicks e o K1 Rules, que são as de ringue. Mas a mais praticada em competição, buscando nocaute, é o K1 hoje. E as modalidades para iniciantes seriam mais as modalidades de tatame. Legal. Já tem participação aí, Té? Temos algumas participações aqui. Legal. O Paulo Rios aqui, boa noite, baita programa. Manda abraço pro Arthur de Vigo. Não sei que é o Arthur de Vigo, mas um abraço. Abraço, Arthur de Vigo. Até pensei que você não conhece o Paulo, não? Não, então é uma outra pessoa aqui. Sônia Maria Santos, boa noite a todos. Paulo Rios aqui, o UFC. Não entendi o que ele falou aqui. O UFC pega a visão aí, não entendi. O Fernando Pessoa pergunta aqui: hoje quem é o maior nome no kickboxing mundial? Quer responder aí, Virgílio? Pode ser. Hoje, os maiores nomes brasileiros do kickbox é o Alex Pereira, que é o campeão mundial do Glory, e o Felipe Micheletti. E o Guto Inocente. E o Guto Inocente. O Guto Inocente, que é um peso pesado também, aí muito bom, de alto nível. A gente tem no UFC, para os espectadores associarem, o Israel Adesanya, que acabou de lutar com o Anderson Silva. Ele é um atleta do kickboxing. A Holly Holm, que é uma atleta americana também, ela é uma representante do kickboxing. O John Jones é um atleta que luta kickboxing e Muay Thai, até por isso que ele tem a trocação dele bem completa. Então, no UFC hoje, que é um MMA, ou nos grandes eventos, o kickboxing tem despontado com qualidade. Então, os dois vão lutar, né? Logo, o John Jones e a Holly Holm vão lutar no final do mês aí, né? Já estão para lutar. Deixa eu ver se tem mais participações aqui. O Eduardo Ribeiro, parabéns pelo programa, muito bom. O Sérgio Chaves Vasques, boa Serrão. Sérgio foi meu amigo de escola lá no Ele Campo também Grande. luta? Não luta, mas é amigão, é fanático por futebol, com certeza ele acompanha bastante vocês. Você não tentou convencê-lo? Não, ainda não. Não é a dele. Não, mas está convidado. Se quiser comparecer lá para treinar, Serginho, é só ir lá e vai ser muito bem-vindo. Com certeza. Tinha uma pergunta? Não, eu quero perguntar pro Fábio o seguinte: o teu pai era extremamente competitivo no futebol, era o cara que batalhava, que brigava pelo desempenho do time. Assim, essa competitividade assim, dele, o que passou para ti no teu desempenho? O que você pegou desse aspecto de competitividade, de concentração, enfim, do teu pai? Do exemplo do teu pai. Como você disse, meu pai sempre foi um exemplo nessa questão, né, de garra, de determinação. Então eu carrego isso para dentro do tatame também quando eu vou lutar. Durante o Campeonato Brasileiro que eu lutei em 2017, na semifinal, lutei contra um atleta do Rio de Janeiro, muito duro, foi uma luta, assim, de longe, a melhor luta que eu já fiz na vida, foi muito divertida. Mas eu tomei um atropelo no primeiro round, tomei um atropelo, o nariz sangrava bastante, enfim. E nessa hora que você levanta, sacode a poeira e vambora. E como é que é ele na torcida? Como é que é ele acompanhando? Isso é uma Cara, coisa que eu gostaria de ver. Ele só foi em uma competição, que foi na minha primeira. Infelizmente, eu acabei eliminado na primeira luta, mas, enfim. Vamos ver se ele no brasileiro ele consegue ir para assistir. Mas ele não deixou de ir porque você disse: não, pai, não vai de novo, porque deu azar. Não, né? Ele teve outros Os compromissos. Os compromissos, acabou não podendo ir nas outras competições. Até a propósito, eu estava lendo uma matéria até que foi feita acho, com você, Serrão, e com o Fábio,
Parece que houve uma ocasião que você não pôde ser o treinador dele, porque vocês estavam lutando ao mesmo tempo, é isso? Sim, foi recente agora, foi no Campeonato Paulista realizado em Marília. E aí entra o Virgílio na história aqui. Eu fiquei 11 anos sem praticar o kickboxing. Eu me desliguei completamente quando eu estava trabalhando em São Paulo, sempre por causa da profissão. Aí fiz aulas de boxe com o Felipe Moledas, porque eu gostava de luta, mas eu desliguei por 11 anos. É como se fosse no filme MIB lá, que um dos personagens do filme, quando ele volta para a vida dele, sai do coma. Aí eu desliguei do kickboxing. Então, a idade chega, a mobilidade não fica tão boa, e aí eu estou focado em dar aula, estudando, não estava sobrando tanto tempo para treinar. Treinando com os alunos, eu vi que tinha uma situação que eu não podia jogar mais forte, trocar mais forte com os alunos. Eu convidei o Virgílio, por ser um atleta que está em atualidade aí, está praticando, e na competição que a gente foi no Campeonato Paulista agora, eu lutando na Kick Light, na modalidade, o Fabinho na Light Contact, a gente estava em áreas uma ao lado da outra e lutas simultâneas. E aí a gente foi com uma equipe que é lá de São Vicente, do professor Luiz Paulo, que é a Terrier, e o Virgílio estava lá na competição, já tinha resolvido as lutas dele, já tinha feito o que tinha que fazer, e eu convidei ele para ser o técnico. Então o Virgílio era meu técnico e era técnico do Fabinho. Ele ficou conciliando e ele acabou sendo o técnico do Fabinho no dia que ele ganhou a medalha de ouro lá. Caramba, como é que foi isso, Virgílio? Como é que foi legal, essa... Pô, sensação legal, porque eu já tinha, em outra oportunidade, quando o Serrão tava Já tinha acontecido algo semelhante? de diretor arbitral, né, Serrão? Eu não sei se eu fiquei eu aqueci você, né, Fabião? Foi. Eu aqueci o Fabinho para ele lutar. Foi no Campeonato Brasileiro, né? Eu aqueci. Aí, mas não fiquei de técnico. Depois o Serrão foi lá, tirou a roupa dele de diretor lá e voltou como técnico e ficou lá acompanhando ele. E aí eu já conhecia ele, né? Um menino muito bom de kickbox, tem grande futuro aí. E no Paulista eu pude estar ajudando mais ele. Fiquei lá no corner dele, 2 lutas lá. O corner, a gente fala o corner, né? Fica lá auxiliando, né? E dando as instruções e tal. Foi lá, escutou tudo que eu falei pra ele, ele escutou e reproduziu e tá aí, saiu com a medalha de ouro. Aí você deu uma metade da medalha, ficou contigo, e a outra metade ficou com o Serrão. Fora a medalha do Fabinho. Não, mas o trabalho é todo do Serrão, porque eu só fui lá e fiquei de técnico dele. Ajudei ele no momento da luta, mas quem fez todo o trabalho é o Serrão, que ensinou tudo. Tudo que ele sabe foi o Serrão que ensinou. Eu não me ensinei nada ali, eu só tava ali, ajudei e vi o caminho mais fácil para ele ganhar e tal, instruir ele dessa maneira. O Serrão falou no começo do programa, lembrou da figura do Jean-Claude Van Damme, né, dos filmes do Van Damme. Até que ponto esses filmes de kickboxing do Van Damme, eles ajudaram na popularização, mas ao mesmo tempo venderam uma imagem romanceada do esporte, assim. É uma situação que, agora quando eu retornei a dar aula de kickboxing, a minha grande vantagem foi existirem as redes sociais para conseguir divulgar, porque no início o cinema divulgava o kickboxing. Exato. Então o Van Damme, todos os filmes dele era kickboxing, até chegou a criar uma rivalidade com atletas de outras modalidades de trocação, porque no cinema o kickboxing sempre ganhava. E as outras modalidades de trocação também são muito eficientes. Então, mas o cinema fez esse romance pra gente aí e fez uma publicidade gratuita. Então, eu acredito que muitos atletas de kickboxing ou até mesmo de outras modalidades de trocação da minha idade, eu nasci em 76, se inspiraram muito nos filmes do Van Damme e quiseram praticar a modalidade. Tanto que eu fiz karatê com 6 e 7 anos. O Grande Dragão Branco. O Grande Dragão Branco. Excelentes filmes. E minha primeira competição de karatê, eu já era faixa, se não me engano, era branca, vermelha e amarela para criança, ou branca, amarela e vermelha. A única competição que eu fui como criança, eu sangrei o nariz do meu adversário, que era, imagina, uma criança também na minha frente. Tive que ficar de castigo, que fica, eu não lembro o nome direito do ato, fiquei de castigo lá de costas. Pensamento. Exatamente. E aí fui desclassificado por excesso de contato e falei, não quero treinar isso. E era uma época que, e para quem é de Santos aqui, se você era do canal 1, você não podia ir no canal 2, tinha um bairrismo muito grande. E aí você precisava aprender a lutar. Então, quando eu comecei a ver os filmes do Van Damme, juntou com a necessidade de precisar saber se defender, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí encontrei um amigo meu, Julinho,
era aluno do mestre Fidelis, me levou para treinar e dali eu segui. Parei um período para ser atleta de vôlei. Por 3 anos eu tentei ser atleta de vôlei. Do contato ao sem contato. Né? E aí o Santos não tinha uma história muito grande no vôlei naquele momento. E aí eu acabei retornando para o kickboxing. E no kickboxing, em 1998, eu consegui minha primeira grande conquista, que foi um título brasileiro lá em Uberlândia. Foi um campeonato brasileiro e foi um auge, assim. Eu fiquei bem feliz. Mas o início de tudo isso é ver um filme do Van Damme e me inspirar a começar a praticar o kickboxing. Vocês notam alguma falando em rivalidade, né, vocês notam alguma rivalidade do kickboxing com alguma outra arte marcial, outra arte marcial com outra? Vocês notam alguma rivalidade entre praticantes de artes marciais diferentes? Qual que é a mais representativa de Virgílio? Sim, o kickboxing com o Muay Thai. É? Por qual razão? Rola uma rivalidade. Por qual razão? A razão, não sei se é por causa porque alunos... Porque são modalidades muito parecidas, né? São praticamente iguais, só muda a regra, né? Muda a regra um pouquinho. O kickboxing não tem o cotovelo, o Muay Thai tem. Então, acho que por isso, por ser modalidades muito parecidas e acabar assim, uma querendo ter mais visibilidade que a outra... Por ser muito parecidas mesmo, né? Tipo, chama mais a atenção da galera para os praticantes, para, por exemplo, lotar as academias, né? O pessoal sempre vai querer ter essa rivalidade, né? Igual acontece lutas aqui e tal. Eu acredito... Entre lutadores de kickboxing quanto de Muay Thai. Sim. Eu acredito que o Muay Thai, que é o boxe tailandês, é uma modalidade milenar, é uma modalidade muito eficaz na regra dela, só que em algum momento o kickboxing, não digo em nível nacional, mas aqui na Baixada Santista o kickboxing não estava tão bem representado. Daí o Muay Thai deu um boom, né, em mídia também, em qualidade, em evento. Tem excelentes professores que criaram eventos aqui que foram tendo nome e tal, e alguns professores de kickboxing migraram para se tornarem professores de Muay Thai sem ter passado a história no Muay Thai. Então, isso criou um pouco de rivalidade. Para mim, como eu fiquei 11 anos fora, eu vi tudo isso acontecendo de longe e eu retornei em 2015 pensando da seguinte maneira: a modalidade que eu treinei, que eu aprendi, foi o kickboxing. Então, é o kickboxing que eu vou ensinar. E hoje, na Confederação Brasileira e pela UACO, os regulamentos... O regulamento do kickboxing, ele deixa bem claro, você não pode nem usar um shorts com inscrições tailandesas, ou japonesas, ou chinesas, que é para poder mostrar que o kickboxing é uma modalidade única. Tamanha semelhança. É uma modalidade similar, mas é como se fosse judô e jiu-jitsu. As duas são no tatame, as duas usam kimono, mas não tem nada a ver uma com a outra. Elas se complementam em algum momento. Pode até ser que complemente, mas são esportes diferentes. Então, a rivalidade, eu acho que talvez... eu acho que até passou já. A gente está fazendo um trabalho bem legal de novo aqui. Eu tenho amigos professores de Muay Thai que falam: Serrão, parabéns, você está fazendo um trabalho ministrando kickboxing. Nunca tive problema com ninguém. Eu jamais vou falar mal de outro esporte de trocação, porque tem espaço para todo mundo. Santos tem 420 mil habitantes e tem um número de pessoas sedentárias muito grande. Então, dá para conquistar... com o trabalho, ensinando o esporte, sem precisar ficar disputando o mesmo aluno ali. Acho que tem para todo mundo. Tem. Hoje, até os próprios lutadores de Muay Thai estão fazendo luta de kickbox, os de kickbox estão fazendo luta de Muay Thai, igual eu mesmo. Eu faço luta de Muay Thai. Minha especialidade é o kickbox, mas, como eu falei no começo aqui, se me chamarem para lutar Muay Thai, eu luto Muay Thai. Se me chamarem para lutar boxe, eu luto boxe. Hoje, um exemplo claro, a gente tem um atleta atual da cidade, chama Cosmo Alexandre. Ele tem títulos mundiais de Muay Thai e títulos mundiais de kickboxing. E ele treina boxe com o Felipe Moledas também. Então, se o atleta souber separar que o regulamento do kickboxing é um, do Muay Thai é outro, e que a gente consegue andar nos dois eventos, óbvio, para quem treina as duas modalidades, sabendo separar, sem falar mal de um ou de outro. Para pegar o melhor dos dois mundos. Sim. O grande exemplo hoje é o Cosmo, que ele tem títulos nas duas modalidades e é muito respeitado onde ele vai. Hoje você tem na tua academia, tem quantos alunos? Hoje, esse mês de maio, a gente fechou com 80 alunos
a gente está ampliando. Minha meta, eu estou atrás do número 100 há um tempo já, para a gente conseguir ter uma estabilidade. Só que para mim também não adianta a gente crescer de uma maneira desordenada ou aparecerem pessoas que não entendem nossa filosofia, porque a gente tem um time que recomeçou em 2015 e a gente não tem atletas de ringue e a gente tem muito cuidado para que ninguém se machuque no treinamento. Pode acontecer, como já aconteceram lesões de joelho, ou o aluno se distrai um pouco, tem uma lesão de tornozelo, mas a minha grande preocupação é um aluno tomar um soco ou um chute forte, ter algum problema sério de saúde, e isso é muito ruim, tanto para o aluno quanto para a gente. Então a gente toma muito cuidado. A Team Serrão Kickboxing está crescendo com, um exemplo, a mãe do Fabinho treina com a gente. Então a Mônica vai fazer exame de faixa amanhã, vai para a faixa amarela, vai fazer o exame e tem mãe, tem alunos de 6 anos treinando com a mãe. Então, eu queria ter no passado a chance de treinar com meu pai, treinar com a minha mãe, tem namorado e namorada, marido e mulher. Então, 50%, ou seja, 40 pessoas são familiares treinando dentro dos nossos 100%. O time de competição, quantos são, assim? Quantos que efetivamente Então, no começo do ano, a gente estava com 10 candidatos a competidores. Daí, realmente, na competição, fui eu e o Fabinho. E eu voltei a competir porque me estimula a treinar. E eu, como competidor, eu incentivo meus alunos, porque eu acredito que eles pensem, peraí, meu professor tem 43 anos, está entrando ali numa área para lutar, por que eu não vou lutar? Então, eu posso lutar até os meus 55 anos, como atleta amador. E eu vou continuar lutando enquanto tiver saúde, para poder estimular. E aí está aí o Fabinho também, que foi lá representar a gente no Paulista, foi campeão paulista. E agora a gente foi para o Brasileiro, que começa quinta-feira que vem, dia 20 de junho, vai ser em Sorocaba, 4 dias de evento. Vamos buscar lá também medalhas para trazer mais resultado aí para a cidade. Tem uma pergunta para o Serrão, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Fabinho, aproveitando que do gancho da sua mãe. Seu pai não se interessou em entrar nessa também, não? Cara, ele gosta de assistir. Vamos ver se ele começa a pegar gosto para treinar mais. Você dá uma incentivada nele, dá uma insistida? Eu puxo ele para treinar, vamos ver se ele consegue. Tá certo. Antes de fazer a pergunta, Serrão, mais participações aí. Mais algumas participações aqui. O Guilherme Santos, Team Serrão, deve ser seu aluno. O Guilherme Santos de novo, melhor mestre, tá vendo? Obrigado, Guilherme. Guilherme tá no exame de faixa amanhã também lá. Também? Pois já tá dando aquela, entre aspas, aquela cantada no professor. E a responsabilidade, que o pai dele é professor de kickboxing, professor de Muay Thai, tem uma academia lá no Paraguai. É mesmo? Veio conhecer nosso trabalho e como o pai dele mora no Paraguai, falou assim, eu quero que você ensine arte marcial pro meu filho. Responsabilidade. Então, olha que responsabilidade. O Filete, né, Eduardo Filete, aqui mandou mensagem aqui da Clínica Veterinária. Estou aqui embaixo, está assistindo o programa no andar aqui de baixo, né, onde fica a clínica. Eu queria perguntar para o Serrão o seguinte: quando chega um aluno lá para você certamente pede aquele histórico dele, conversa com ele, uma série de coisas. O que tem mais acontecido? O aluno que vai lá diretamente, eu vim aqui praticar kickboxing porque eu sempre quis fazer isso, blá, 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 blá. Ou tem aquele aluno que chega assim, eu praticava uma outra arte marcial e agora eu me interessei pelo kickboxing, eu estou mudando, ou praticava qualquer outro esporte que nada tivesse a ver com arte marcial. Ou descobre lá mesmo, né? Oi? Ou descobre lá mesmo. Ou descobre lá mesmo, não sei, acho que tem casos... Qual é o perfil do aluno que vai lá procurar o kickboxing? Então, chegando o aluno na academia, eu converso com ele primeiro como é que está a saúde dele, se ele faz uma boa alimentação, há quanto tempo ele está parado, qual é a atividade física que ele pratica. Então, a gente entrega primeiro uma anamnese para o aluno. Se for menor de idade, tem que ter autorização do pai e da mãe, ou da mãe, para poder praticar o esporte. A gente tem, hoje, a grande maioria não é para competição. O foco ali que aparece para a gente são pessoas querendo bem-estar, pessoas que querem praticar uma atividade física e não gostam de esportes monótonos ou de atividade física monótona. Então, a luta é uma modalidade bem
multiarticular, né? Então você trabalha bastante agilidade, lateralidade. Então a gente tem hoje na academia o foco principal são de pessoas que querem melhorar a qualidade de vida com a prática da arte marcial. E aí até uma das coisas que o Felipe me colocou lá em 2015, quando eu estava planejando em recomeçar, e ele falou até uma frase que doeu um pouco quando eu ouvi, ele falou: Serrão, arte marcial não existe mais. Ele colocou: as pessoas não querem seguir a disciplina da arte marcial. Não que a arte marcial não existe, mas hoje o cidadão ou uma pessoa que quer praticar esporte dificilmente quer seguir a disciplina. Alguns podem associar com um regime mais duro. Eu sempre respeito muito os alunos, cada um tem a sua individualidade, então o seu jeito, um vai conseguir fazer 10 repetições numa flexão, extensão de cotovelo, o outro vai conseguir fazer 2, mas a gente tem... O limite de cada um. O limite de cada um. Isso é eu estou estudando educação física lá na Unimes, na FEFES, então uma das coisas que a gente aprende muito hoje, não tem mais aquela coisa do todo mundo paga 10, paga 20. Um vai conseguir pagar 5, e esse 5 vai ser o máximo que ele vai conseguir fazer. E no dia seguinte ele vai pagar 6, vai fazer 7. E a gente tem até um exemplo de copo descartável para beber água. Quando um aluno bebe água no primeiro dia e esqueceu a garrafa, ele pode usar um copo. Aí ele vai ser avisado que no segundo dia esse copo vale 20 flexões. No terceiro dia esse copo vai valer 30 flexões. Vai aumentando. E assim vai. Ou então a gente criou uma situação também. O aluno esquece a faixa. Ele tem que pagar 100 flexões. Então o aluno já sabe que a graduação dele é importante. Ou no momento de uma luta, um aluno faz um chute na região genital. Esse chute vale 50 flexões, porque o companheiro está sentindo dor. Então muitos, às vezes quando a gente tenta colocar essa questão da disciplina na arte marcial, uns entortam, não entendem. Já teve aluna que hoje retornou para o time, ela saiu 2 vezes e retornou. Em função disso? Em função de indisciplina, de não compreender a disciplina da arte marcial. Outro, de chegar em situação, mas sou eu que estou pagando a mensalidade. Você tipo, é como se fosse um empregado. Falou: olha, aqui o importante, o seu dinheiro é fundamental para que a equipe tenha saúde financeira, mas o importante é esse espírito familiar, essa amizade entre a gente e o respeito. E aí, se não tiver o respeito, não consegue continuar no time. Mas a gente está seguindo bastante com muita gente, finalizando aí a explanação, buscando o mínimo possível, busca arte marcial, e a grande maioria busca qualidade de vida na prática da arte marcial. Perfeito. O Virgílio, como é que você analisa a participação feminina? Justamente ele falou da aluna, assim, como é que é a participação das mulheres no kickboxing, assim? Como é que você analisa? As mulheres buscam bastante hoje, mas em questão não de aprender a arte marcial, mas em questão por ser uma arte marcial que envolve um gasto energético muito alto, elas procuram questão de estética, esteticamente assim, para procurar o kickboxing. Legal. Interessante isso. E na tua... Ele tem um filho do kickboxing. Ah, é? A esposa dele. Minha esposa. Ela pratica também? Pratica, ela é faixa marrom. Caramba. Na tua vai academia, pegar preta. Na academia, a proporção de homens e mulheres, como é que é? Homens ainda são maioria? Acho que com 60% de homens e 40% de mulheres. É, uma proporção bem alto. Bem alto, né? A gente tem crianças de 6 anos também, meninas que praticam. A gente tem senhoras também que praticam. Tem uma senhora, nossa aluna, chamada Cilda. Ela é uma excelente aluna, muito dedicada. Ela treina musculação, aí sobe para treinar. E eu a convidei, inclusive, porque tem um saco de pancada na academia embaixo. Ela batia tudo errado no equipamento. Eu falei: vem conhecer, vem com a gente. E hoje ela treina, está evoluindo muito. Tem mais de 50 anos. Desde que tenha É a sua aluna com mais idade? Assim? Ela tem. A gente vai medindo a presença dos alunos e baseado na presença é um dos pontos para fazer o exame de faixa. Ela não quer graduar, ou seja, ela quer a prática da arte marcial como defesa pessoal, como alívio de estresse, e ela já tem quase 200 horas aula, sendo que com 48 horas aula, um dos pontos é para mudar da faixa branca para amarela. E aí depois da amarela para laranja tem que ter 64 horas aula, da laranja para verde tem que ter 100 horas aula. Então, se fizer a soma aí, ela está quase na faixa verde já, só que ela é faixa branca porque ela não quer graduar. Então, a gente tem muita mulher treinando. Minha filha, eu tenho 2 filhas, a minha filha mais nova treina, é faixa laranja também. A Giovana não quer competir ainda, a gente vai ensinando essa questão da defesa, da importância de saber proteger a cabeça.
numa luta, ou até tá andando na praia, vem uma bola na direção, de saber esquivar. Então é bem importante. Reflexo, né? Sim, sim. Não reflexo. Ô Fabinho, perguntar pro Fábio. Você tá com quantos anos, Fábio? Tô com 20 anos. Tá com 20? Você tá fazendo faculdade? O que você tá fazendo? Direito na Unisanta. Direito na Unisanta? Como é que você imagina conciliar a tua vida de atleta, que você tá efetivamente como atleta, com o direito, com a advocacia depois? Cara, eu não sei como eu vou fazer pra conciliar. Minha pretensão, por enquanto, o que eu penso é continuar competindo no amador mesmo. Não tenho pretensão nenhuma pra ir pra profissional, não. Talvez mais pra frente, me preparando direito, faria alguma luta no ringue, mas é algo pro futuro. Hoje Quando estiver te dando prazer, te motivando, exatamente. você tá dentro. Não, o kickboxing o prazer que dá, não só pra mim, se eu falar com os alunos do time, é absurdo. É algo que você tem que começar a fazer e você vai ver, porque em palavras é difícil de A união explicar. entre vocês é muito forte, né? É o caso do Virgílio que orientou você, que orientou o Serrão. Sim. A união entre vocês é muito grande, né? Sim. Isso também faz a diferença, né? Sim. E a convivência das academias entre si. Você vai no campeonato, você vê a harmonia entre as academias, sempre se conversando. O pessoal vai lá, faz a luta, depois tá se abraçando, tá conversando, tá falando de luta. É diferente de muitos outros esportes aí que tem uma certa rivalidade, principalmente entre as academias. Né? Bem legal. Tem mais participação, Ter? Tem mais 2 perguntas aqui do Paulo Rios. Eu vou fazer uma por vez, são perguntas diferentes. Oi? É um amigo meu de amigo seu de Salvador? Meu Então. irmãozão aí, Paulo, família dele. Um abraço. Ele tem mais ou menos a sua idade? Não. Hã? Ele tem a sua idade? Tem minha idade. Legal. Achei pra ele. O Paulo pergunta o seguinte: qual a maior incidência de lesão que existe no kickboxing? Através de contato direto ou não? Aí ele fala lesões ortomusculares. Então, qual a maior incidência? Então. Sim, o kickboxing, por ser um esporte de contato, ele tem que ser praticado em nível de treinamento com caneleira, joelheira, cotoveleira. Essa caneleira protege o peito do pé, né, o dorso do pé, luva para a mão, capacete. Eu até converso bastante com o Virgílio para a gente estar aumentando a intensidade nos treinamentos de usar protetor de tórax. Então, imagina que a nossa mão fechada, ela fica parecendo uma pedra. E a nossa perna, quando a gente golpeia com a tíbia, eu já vi isso, o técnico do José Aldo dando uma entrevista, ele falou, já tomou uma tacada de beisebol na coxa? Então, é mais ou menos por aí. Então, a lesão no esporte, em treinamento, se não tiver atenção, pode ser em tornozelo. A gente teve 2 alunas que tiveram lesão séria no joelho, uma por prender o chute, ela acabou não conseguindo virar e teve uma lesão séria no joelho, vai passar por uma cirurgia recentemente, está fazendo a preparação da fisioterapia. E teve uma outra aluna que possivelmente teve uma lesão do ligamento cruzado anterior por não fazer a rotação no chute. De um lado ela fazia e do outro lado não. A gente sempre trabalha os 2 lados. Aí prendeu, né? Não, chama mecanismo de lesão, né? Então o joelho está bem colocado à prova ali. No joelho a gente tem vários ligamentos e é uma área bem delicada. Ou por impacto, você pode machucar o pé. Eu, agora que estou treinando, estou com lesão nas 2 pernas, de pancada. Voltei da competição até no final do meu Campeonato Paulista. Eu achei que tinha fraturado a patela, que é o osso que a gente tem no joelho. No final estava muito inchado, eu fui direto para o departamento médico. Cheguei aqui, fiz radiografia, não tive fratura, mas fiquei com um inchaço na perna. Aí até agradecer meu fisioterapeuta, o Deco Saito, que me acompanha, e graças a ele, eu sou um atleta master, então eu tenho 43 anos. Eu tenho hérnia de disco, protusão, discopatia, degeneração óssea na coluna, talvez pela profissão aí de cinegrafista, repórter cinematográfico, por 20 anos, e hoje eu tô na frente, eu digo que eu estou na frente da lesão. Então é um esporte que pode dar lesão na cabeça, no ombro, cotovelo, joelho, em qualquer articulação pode dar, só que a prática do esporte que tem que ser monitorada. Como ensina, qual intensidade coloca, nos treinos que valem nocaute, jamais fazer na academia. Se fizer, convida um aluno médico, deixa um serviço de atendimento rápido, um SAMU de pré-aviso, porque pode dar um problema sério. Então, no nosso time, não tem um treino forte desse jeito, porque pode acabar com todo o trabalho aí de 4 anos em um treino intenso. Então, são vários pontos que pode ter lesão. Mas se tiver cuidado, é um esporte excelente para praticar.
Tem mais uma pergunta aqui do Paulo. Tem algum campeonato continental chegando? A gente teve recentemente o Pan-Americano, que foi em Cancún. Eu fui diretor arbitral da Confederação Brasileira por 17 meses e eu estive em Cancún em 2017. Em 2018 repetiu esse evento em Cancún. Eu não me recordo. A UACO tem muitas competições. Continental, acabou de ocorrer um Open na Argentina. No mesmo dia que a gente teve competição no Paulista, teve um Open. Então, a UACO Pan-Americana está se organizando para colocar eventos mais que envolvem países aqui da América do Sul, ou o Canadá também faz parte da UACO Pan-Americana, o México. Então tem bastante evento sim, mas agora eu não me recordo de cabeça qual vai ser o próximo. Entendi. O programa daqui a pouco tá caminhando para o final já, mas eu queria que vocês dessem a agenda, como é que faz o pessoal que quiser praticar o kickbox, começar a desfrutar desse esporte. Queria que vocês falassem a respeito. Depois eu tenho uma última pergunta para o Fábio aqui para encerrar com uma polêmicazinha. Opa, né? polêmica? Aham. Quer começar o Virgílio falando do trabalho em Cubatão lá? Convido. Se não tiver interesse, eu trabalho como professor na cidade de Cubatão, na Academia Bioforma. Os treinos lá são das 19 às 8h30, terças e quinta. E futuramente vou estar dando uma aula aí dentro da Academia do Serrão. Estamos acertando ainda, alinhando. Acertando os valores ali. Né? Ver se o Serrão vai pagar bem. Né? O passe é caro. E lá na tua... Team Serrão Kickboxing, quem tiver interessado, a gente tem um site que tem 3 caminhos para chegar no site. Ou Kickboxing Santos, ou Kickboxing 013, ou o principal que é www.teamserrãokickboxing.com.br. No nosso site tem todos os horários, tem os planos. É uma academia que fica na rua Mato Grosso, 404. Ela está bem anexa à academia de musculação e funcional e spinning, que chama YouMove. E ao lado de uma loja de um restaurante, loja de suplemento chamado Vit Shop ali. E é um esporte que pode ser praticado a partir dos 6 anos, se tiver acompanhado de algum parente. A partir dos 7 anos, a criança já consegue treinar sozinha junto com a gente. A gente não tem ainda um horário específico Kids, mas a gente tem equipamentos voltados para a criançada treinar. É um ambiente bem familiar. Então, ou pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é Team Serrão Kickboxing também, ou Rodrigo 13 Serrão. Então tem vários caminhos aí para conhecer. A gente acabou de ampliar a academia. Então a academia é bem bonita, um espaço limpo. Acho que é uma das coisas que eu prezo é ter uma academia cheirosa, com um espaço com bastante higiene lá para a prática do esporte. Estrutura bacana, né? Exatamente, uma estrutura bem legal. A academia de Serrão limpa, hein? Antes de encerrar, vou fazer minha pergunta pro Fábio aqui, a Opa, polêmica. polêmica. Quero a opinião sincera de uma pessoa isenta. Fábio, teu pai fez pênalti no Tinga em 2005, Corinthians e Inter, não? Não, senhor. Não foi pênalti? Não foi pênalti. E se tivesse pênalti, o Corinthians ainda ia ser campeão, porque se for pênalti, foi impedido lá o gol do Yarley. No Beira-Rio contra o Brasiliense, 1-1, 48 do segundo. Eu tenho todo esse laudo lá em casa pra defender o pai. Então, já tá pronto, já posso pegar essa causa e ganha. Corinthians campeão brasileiro. Aí sim, a defesa já tá pronta. Tá vendo só? Ou já tá advogado. Tá. O curso, o aprendizado tá fazendo efeito. Ô Fábio, pelo fato do teu pai ter jogado no Santos e no Corinthians, embora a identificação dele com o Santos seja muito grande, foi campeão brasileiro nos dois, na verdade. Você, torcendo para futebol, não sei, você pende mais para algum dos lados? Você é mais santista, mais corintiano, ou você fica dividido? Como é que é o negócio? Cara, a torcida é pro Santos, não tem como. Moro aqui há muito tempo, o clube é sensacional. Você é o Vitória também, né? Não, eu sou Vitória de coração. Uhum. Eu falei mais tô rivais, sofrendo, né? porque tá lá embaixo, tá difícil a situação. Difícil. Nem Paulo Carneiro tá salvando, então... Mas em relação ao Santos e ao Corinthians, adoro o Santos. A única coisa assim do Corinthians que é diferente é a questão da torcida, é absurdo. O Santos, eu senti essa torcida mais calorosa há uns anos atrás, não posso dizer por que se perdeu. Não sei se foi questão de não ter tido um sucesso grande nas competições nacionais dos últimos tempos, mas... Daqui a pouco tem clássico, e aí? Daqui a pouco tem clássico, não, mas vai dar Santos. Vai dar Santos. São Paulo é hoje. Isso aí, fazer um agradecimento.
agradecimento? Claro, à vontade. Não, alguns, mas seremos breve. É o Centro de Nutrição e Saúde, da nutricionista Luana Pilon Jürgensen. Ela é a nutricionista do Fabinho, subiu o peso dele aí de 69 para 74, porque ele é um rapaz alto, então ele está subindo bem, e ela é minha nutricionista também, além de minha namorada. Feliz Dia dos Namorados. Opa, aí verdade, pra ela. verdade, Pode fazer coraçãozinho. Coraçãozinho pra Luana. Tati, minha esposa. Aí o personal, o Léo Almeida, que faz também o acompanhamento com o Fabinho, tá deixando o Fabinho monstro, aí tá crescendo. Bem difícil lutar com o Fabinho, porque ele tá bem rápido, tá forte, tá dando umas pancadas bem doídas. Aí o José Renato Quaresma, da YouMove Academia, que é nosso parceiro, recebeu a gente em 2015. Sem ele ter recebido a gente, jamais a gente estaria no nível que a gente está hoje, na localização, numa estrutura dessa. E a Unimes, que me dá esse acompanhamento, essa bolsa para conseguir estudar educação física e me tornar um excelente professor. E a minha mãe, Dona Lerita, também, Aí sim. que me faz tudo por nós. Essa é lutadora de outro jeito. É a matriarca da Team Serrão Kickboxing, é minha mãe. Fala isso. Então, reiterar aí os agradecimentos. Agradecer a Luana, agradecer o Léo pela parceria. Não posso deixar de agradecer a Gabi Napolitano, personal. Fez um trabalho gigantesco para impulsionar o time em 2015. Sim. E muito parceira também do time. E agradecer a minha família sempre que me apoiou nas decisões para lutar, dando conselho, enfim. Muito obrigado a todos. É isso aí. Virgílio, vai lá. Um agradecimento especial a vocês pelo convite, o Serrão, que me ajuda bastante, está me ajudando bastante nos treinamentos, meus companheiros de treino aí, o Wilson Júnior, que é meu preparador físico, toda a minha família, e um beijo especial para minha namorada. Feliz Dia dos Namorados. Não posso esquecer que eu também tenho a namorada. Pois então, né? Amor, desculpa, pelo amor de Deus. Tá aqui o Feliz Dia dos Namorados. Já tá chegando, tá bom, tá chegando. Obrigado, já tô chegando. Como é que é o nome dela, Fábio? Olivia, obrigado por tudo, pela parceria de sempre. E é isso aí. Eu pede o Anderson abrir as portas pra gente, para difundir nosso esporte. Claro. Espero trazer cada vez boas notícias aí no esporte da região, para a gente trabalhar com qualidade. Um esporte que está crescendo muito no Brasil, no mundo e principalmente aqui na Baixada Santista. Fala, Virgílio, quer mandar um salve ainda? Um abraço também pro pessoal da minha equipe, Lions Team, que fica em Cubatão, e o pessoal da Terrier Fighter Team, que são meus parceiros também de treino. Aí, equipe a qual eu treino também. Legal. Partiu? Quartou, né? Como diria o outro? Quartou. Mais uma vez, muito obrigado, Serrão, Virgílio, Fábio, Anderson Firmino mais uma vez. E até a próxima quarta. Né? Até a próxima quarta, com mais um programa Só Esportes aqui na Ômega Web Rádio. Obrigado para quem participou, compartilhou, assistiu. O programa fica disponível no Facebook também. Quem ainda não teve a chance de assistir, tá lá. O pessoal pode acompanhar. E até a próxima quarta com mais um programa Só Esportes. É isso aí, certo? Pessoal. E só para despedir, o Paulo Rios mandou parabéns a todos pelo programa, muito legal. Tamo junto. Um abraço. Paulo Rios, um abraço e um abraço a todos. Valeu, gente. Até quarta que vem. Tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.